Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Risonilde Araújo. É um prazer enorme estar aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Então, vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula 16. Então, temos como objeto de conhecimento elementos notacionais da escrita, detalhamento, pontuação. Então, vamos começar nossa aula. Então, vamos falar sobre pontuação. Para que serve a pontuação? A pontuação ela dá um direcionamento para o leitor. Como devemos fazer determinada leitura? A entonação que se faz na fala, que é o caso aqui eu estou falando, vocês estão vendo os meus trejeitos, né, meus gestos. Né? Então, toda a articulação que eu estou fazendo, quando é uma palavra oral, por exemplo, né, uma frase ou um texto que eu estou expressando, você vai saber por conta da minha fala, né, da minha entonação que nós falamos. Quando é o texto escrito, aí a gente vai usar a pontuação. Então, essa expressão que a gente passa na fala vai ser transferida para a pontuação. Então, vamos começar analisando aqui um vídeo, né? Você presta bastante atenção no texto, na pontuação e depois a gente volta para falar mais um pouco. Naquela manhã, Joãozinho chega atrasado. O que houve, Joãozinho? Fui atacado por um cachorro no caminho, professora. Nossa, e tá tudo bem? Ele mordeu você? Morder ele não mordeu, mas comeu toda a tarefa. Olha, eu não sei não, acho que esse Joãozinho, ele deve estar, né, guardando alguma coisa aí. Ele não fez a tarefa, está querendo dizer que o cão mordeu, né? Mas o que tinha que ser percebido, aí era a fala do Joãozinho, né? Quando ele vai se expressando, a professora faz a pergunta. Então, vocês notaram as pontuações utilizadas? Acredito que sim. Então, vamos ver quais foram elas. Então, nós temos aí a exclamação. Olha, a exclamação, ela passa, né, o sentimento, as emoções para dar ênfase naquilo que está sendo falado. O ponto de interrogação, ele vai, né, fazer, aí dar a ideia de uma pergunta. Você vai fazer, né, falar, mencionar uma frase. Se tiver uma interrogação, você já vai saber que está sendo feita uma pergunta. O travessão também, ele tem a função, ele vai indicar a fala da personagem dentro do texto, os dois pontos que vêm para citar, né, algumas referências, algumas ações, algumas coisas. Então, todos esses sinais de pontuações, nós iremos ver durante toda a aula. Então, vamos prestar atenção aqui nas frases. Veja só. Eu tenho um padrão aí de frase. Papai chegou. Papai chegou. Mas verifique que a pontuação utilizada em cada uma delas vai fazer com que eu faça uma leitura diferenciada. Veja só, quando eu digo papai chegou, né? Daquela ideia que a criança ficou feliz, ficou animada com a presença do pai. É diferente da segunda situação, quando se diz, papai chegou, ponto. Né? Não mostrou nenhum entusiasmo, só simplesmente fez essa afirmativa. Na terceira, papai chegou, mas, né, a reticência quer dizer que a pessoa queria falar mais alguma coisa. A gente estava brincando, estava tão feliz, né, fazendo o que criança faz quando os pais não estão, e quando ela nota a presença do pai, papai chegou, aí houve essa supressão, né, do restante daquilo que ela poderia dizer. E na última, papai chegou,
né? Então, nós utilizamos a mesma expressão com formas diferentes, né, de anunciar. Então, veja que é uma com entusiasmo, a outra só afirmando, a outra interrompeu o pensamento e a outra fez uma pergunta. Então, para isso, foi utilizado os sinais de pontuação. Primeiro, vamos ver o ponto de exclamação. Que notícia boa! Veja que no título já traz a exclamação. Então, para que serve? Verifique no texto, né, a ênfase que esta pontuação traz. Né, ela traz emoções, né, ou de felicidade, ou de tristeza, mas vai trazer, né, essa pontuação vai enfatizar algo que o escritor quis transmitir às personagens. Então, Joãozinho chegou em casa pulando de alegria. Mamãe, mamãe, né? Quando ele diz mamãe, mamãe, que alegria. Então, isso está representado pelo ponto de exclamação, né? Hoje a professora fez uma pergunta para a classe, eu fui o único a levantar a mão. Mas que boa notícia, filho! Também a mãe expressou nesse sentimento de felicidade. E como é que eu sei? Através do ponto de exclamação. E o que foi que ela perguntou? Quem não fez a lição de casa? Olha só, então não foi um final, né, muito feliz. Mas o que é que nós queremos passar para você é a ideia de que, né, com o ponto de exclamação, você traz esses sentimentos. E veja aqui que foi utilizado para isso, né, do título aqui, que notícia boa. Eu poderia dizer que notícia boa, com um ponto final, né? Mas que notícia boa, eu fiquei feliz, eu fiquei alegre. Então, esta entonação que eu falaria na escrita será representada por este ponto, tá? E aqui, mãe, ele chegou todo aflito, né? Dizendo que a professora tinha feito esta pergunta e foi o único a levantar a mão. É claro que, de repente, a mãe poderia ter, né, pensado: ai, que legal, meu filho participou da aula, né? Ele levantou a mão, a professora perguntou, claro que ele respondeu, mas a pergunta, será que era esta pergunta que a mãe iria pensar que a professora tinha feito? Quem fez a lição de casa? Né? E quem não fez, por exemplo, no caso quem fez, é claro que levantar a mão estava feliz. Mas quem não fez e foi, aqui Joãozinho levantou a mão, né? Mas a ideia do texto é apresentar para vocês o ponto de exclamação, onde ele se situa, qual é a função deste ponto no texto, né? O segundo, e a gente vai trabalhar o ponto de interrogação. Já o ponto de interrogação na nossa fala, eu vou precisar dizer: olha, gente, eu estou conversando aqui com vocês e eu vou utilizar o ponto de interrogação. Ou eu vou dizer: Joãozinho, você fez a lição de casa? Ponto de interrogação. Eu vou falar assim para vocês? Não, vou dizer: olha, gente, quem fez o dever de casa? Aí vocês aí, todos, né, levantariam a mão, porque todos fizeram, né? Então, quando eu faço essa pergunta, só na minha entonação você vai entender que eu estou fazendo essa pergunta. Não precisa colocar um ponto de interrogação ou falar que eu irei acrescentar esse ponto de interrogação, porque eu estou fazendo uma pergunta de forma direta, né? Que eu vou utilizar quando eu fizer uma pergunta direta para o receptor. Então, aí eu usarei o ponto de interrogação, mas na escrita eu vou utilizar, assim, o quê? O ponto de interrogação, porque senão a pessoa que for ler não vai saber.
você fez a lição? O ponto de interrogação é que vai dizer, né? Olha, está me fazendo uma pergunta. Eu acho que o ponto de interrogação não é tão difícil, né? Para se entender que é para isto, é para esta função. Então, o que você mais gosta, Joãozinho? Né? Aí eu tenho um ponto de interrogação, porque eu estou fazendo uma pergunta, né? Já em reticências, também são esses 3 pontinhos, você vê aí dentro do parêntese. Vou mostrar aqui para vocês. Então, a reticência, gente, ela vai anunciar também, né, um significado, ela tem um sentido. Então, vamos lá para o texto. Aula de português. A professora fala para o Joãozinho. Joãozinho, conjuga o verbo andar. Eu ando, tu andas, ele anda, nós. Aí ele parou. Reticência significa para o leitor que existe algo a ser dito que não foi. Que pode ter sido interrompido por alguém. Ele já estava querendo falar, mas chegou alguém lá na sala para falar com a professora e ele parou. Ou o reticências também serve, né, para eu inibir uma fala. Geralmente, quando estão falando de alguém, que aquele alguém chega no local, aí você para de falar. Já aconteceu com vocês aí? Acho que não, porque vocês são muito crianças ainda, né? Mas deve ter adultos aí e vai entender o que é que eu estou dizendo. Vocês estão numa conversinha ali, aí de repente chega o tema da conversa. Aí você para. Aí você vai, na escrita, você vai usar reticências, porque você gostaria de continuar. Não continuou, porque neste caso não deu, né? Mais rápido, Joãozinho. Eu corro, tu corres, ele corre, nós. De novo aconteceu a interrupção do pensamento. Então, essa interrupção é por vários motivos, como eu disse para vocês, né? Pode ser que eu não queira mesmo falar, eu queria começar a falar. Tem gente que gosta, né, de falar algo só para deixar o outro curioso, né? E para. Não, gente, conta toda a história, a gente fica insistindo, né, porque a gente é curioso. Mas a pessoa não quer contar de jeito nenhum, tá? Então, esse tipo de coisa que lá quando você for escrever, você vai utilizar a reticência para substituir nessa fala que você deixou de mencionar. Vamos para outro sinal, que é travessão. Para que serve esse travessão dentro de um texto? Serve para indicar mudança de interlocutor e para isolar palavras, frases ou expressões, como entre parênteses também, né? Quando eu vou isolar expressões, isolar uma explicação, que eu posso utilizar o travessão ou também pode ficar entre parênteses. Mas para indicar mudança de interlocutor, eu vou utilizar somente o travessão. Aí você vai observar aí a fala, né, de um diálogo. Bom dia, mamãe. Então, o filho aí, né, como vai falar, ele está falando, aí o travessão, né, para indicar a fala do filho e vai mudar de interlocutor. Vai mudar a pessoa que está falando. Aí, travessão novamente, ele diz, bom dia, meu filho. Vamos ver na fala de personagens. Joãozinho também sabe ser fofo. Joãozinho pergunta para sua mãe. Aí ele vai marcar a fala da personagem, né? Mãe, a senhora sabia que vermelho é a cor do amor? Claro que sim, filho. Te amo, mãe. Toma aqui meu boletim. Gente, esse Joãozinho não é fácil não, né? Olha só, então, o que você tem que perceber
né, o travessão, veja que está na fala das personagens, quando está na fala da mãe, né, diz, aí muda, vai para a fala do filho, e assim também o travessão vai acompanhando as falas de todas as personagens que estão na história, né, quando ele está falando diretamente. Tá? Quando é um discurso direto, aí é preciso travessão. Ele mesmo, né, ou ela mesma está falando. Né? 2 pontos. Indicando quando o personagem vai falar. O nome do texto, lição de casa. A professora pergunta para o Joãozinho. 2 pontos. Então, a personagem aqui, né, que é, no primeiro momento, a professora, quando a professora pergunta para o Joãozinho, 2 pontos, porque em seguida vai vir, né, a fala da personagem. Joãozinho, por que você não fez a lição de casa? Então, aqui nós já abordamos, né, aqui, o ponto de interrogação, vejo que ele está aqui novamente, porque está sendo feita uma pergunta, ou travessão para marcar a fala das personagens, né? Quando ele pergunta, Joãozinho, por que você não fez a lição de casa? Porque eu moro em apartamento. Eu estou achando muito interessante esse Joãozinho, olha, ele é muito engraçado. Ele mora em apartamento, então não pode fazer, tinha que ser lição de apartamento, né? Então, não lição de casa. Então, é isso, gente. Os 2 pontos sempre vai indicar, né, que vai vir citar algo, né? Vem uma citação, ou de personagem, e vai ter outras funções. Então, indica também enumeração. Aproveitei a promoção e comprei 2 pontos. Aí vem as enumerações ou a enumeração. Então, foi que eu comprei 2 pontos, porque depois eu vou citar, né? Camisas, calças, bermudas e meias. Então, logo que vier enumeração, né, você tem que colocar os 2 pontos para comprovar que em seguida eu vou enumerar algo. Então, fui à feira e comprei 2 pontos. Laranja, limão, manga e etc. Vamos para o ponto seguido, né? Ou podia ser também, tem um ponto, né? Que eu posso colocar ou em final, ou posso indicar e seguir com o meu texto, né? Mas vamos abordar primeiro o seguido, porque ele vai vir dentro de um trecho aqui de um texto. Isso significa um ponto que eu fechei um pensamento. Então, meu raciocínio aqui, né, está fechado. Então, vou colocar um ponto e depois abrir outra ideia. Acordei pela manhã, tomei um banho bem gostoso e tomei meu café quentinho. Ponto. Essa ideia aí eu fechei, né? Concluí. Aí eu vou partir para outra. Depois, saí para a escola e conversei com meus colegas de classe. Tá, é o mesmo ponto, só que aqui, porque aqui é denominado ponto seguido, porque depois ainda vem mais informações, né? No caso, terminei meu texto aqui, eu posso considerar o ponto final. Né, como vai aparecer aqui para vocês o ponto final, mas o mesmo ponto, olha. Bruna gosta de comer verdura. Fechei, né, meu raciocínio. Ele não gosta de calor, ponto. Tá, o mesmo ponto. A diferença é que um vai continuar o texto, né, e o outro vai concluir. Até aí tudo bem? Compreender as funções, né, de todos que nós já trabalhamos aqui, porque agora a gente vai para a vírgula. A vírgula, essa bichinha bem pequenininha, danadinha, ela é mais complexa, né? Elas têm várias funções dentro do texto e a gente vai conhecer algumas delas. Então, vamos para a dona vírgula.
Primeiro, ela serve para indicar enumeração de termos, né? Nós falamos ali que nós utilizamos 2 pontos, aí vem as citações, mas depois de 2 pontos, quando eu for citar, né, as enumerações, eu vou separar por vírgula, tá? Fui à feira e comprei laranja, vírgula, limão, vírgula, e vocês vão ver os exemplos ainda mais na frente. Indicar vocativo. O que é um vocativo? É um chamamento, né? Eu vou invocar o nome de alguém, tá? Eu digo, Maria, vírgula, vem aqui, né? Papai, mamãe, isso é chamado de vocativo, né? Que eu estou chamando, estou invocando, tá? 3, também se usa a vírgula para indicar posto. O que é aposto? É uma explicação, tá? A gente vai trabalhar numa frase, por exemplo, tem um termo e eu vou querer explicar mais sobre esse termo. Eu vou abrir uma vírgula e fechar com esta explicação. Separar os nomes dos locais de datas. Por exemplo, Manaus, vírgula, eu vou colocar o restante da data. 5, quando não usar vírgula. Tá? Esse daí a gente também vai trabalhar já aqui com vocês. Então, vamos primeiro para a vírgula, indicação de vírgula, tá? Quando ela vai, né, indicar a enumeração. Para fazer a receita, veja bem, aí eu vou enumerar, né, os ingredientes e vou separar com vírgula. Para fazer a receita, vírgula, vou precisar de, aí vou separar farinha, ovos, e leite e açúcar. Esse último substitui uma vírgula, né? Então, e açúcar. Veja que eu separei os ingredientes através de vírgula. Eu poderia também tirar esse e colocar uma vírgula aí. Leite, vírgula, açúcar. A ventania levou árvores, telhados, vírgulas, pontes e animais. Então, estou separando, né, os termos que eu estou mencionando dentro da minha oração. Temos mais para indicar o vocativo. Veja só. Então, Janice, não há mais o que se fazer por ele. Né, Janice é o vocativo, é o nome da pessoa que eu estou chamando a atenção, tá? Paulo, vírgula. Então, toda vez que você for fazer, né, uma mensagem, vou escrever uma mensagem, fazer um bilhetinho, qualquer coisa, você tem que colocar uma vírgula antes do nome, né, que você apresentar. Você vai sair, vai fazer o bilhete para sua mãe, dizer, mãe, já fiz o almoço. Então, esse mãe, que é o vocativo, vai vir separado por vírgula. Ou então, quando você está aí manda mensagem, né, para um colega, João, vírgula, já pode vir para a gente fazer a atividade, tá? Sempre tem que vir a vírgula. No segundo, menino, vem aqui. É um vocativo, eu chamei, né, eu apelei. Eu invoquei o nome menino. Vocativo sempre com vírgula. Mas o aposto. Indicar uma explicação. Veja só. Rose Maria falou sobre as receitas vegetarianas. Não era tão necessário assim colocar esta explicação, mas eu quis colocar. Quando eu coloco uma informação a mais, né, eu tenho que colocar representado através das vírgulas. Uma abre, né, para eu iniciar a explicação, apresentadora do podcast da manhã. Veja que é só uma informação a mais do termo que já foi mencionado antes. Mas eu poderia não colocar, se eu estivesse falando com alguém que eu tenha certeza que já sabe o que é, né? Quem é, aliás, a Rosemaria, não precisaria colocar mais essa informação.
Mas observe que, né, o aposto, que é esta explicação, sempre vem isolado através das vírgulas, ok? Marquinhos apresentou ótimo rendimento. Você já conhece o Marquinho. A professora falou aí na sala, fez a reunião com todo mundo, digo, olha, eu vou falar quem se saiu bem. Aí ela falou o seguinte, Marquinhos apresentou ótimo rendimento. Mas ela viu que tem uma mãe lá que não sabe, né? Que a mãe também foi para a reunião, que ela sabe que não conhece o Marquinhos. Aí ela acrescentou mais essa informação aqui sobre o Marquinho, né? Que é um aposto, é uma explicação a mais sobre o Marquinho, está aqui isolado por vírgula, nunca esquecer de isolar. Então ela diz que é aluno da 5ª série, né? Que hoje é o 6º ano. Então, deu para compreender o que é um aposto? É uma explicação, uma informação a mais, né, do termo anterior. No caso do primeiro exemplo aqui, é da Rose Maria, uma informação a mais sobre ela. E da segunda, é uma informação a mais sobre Marquinhos. Mas a necessidade vai alterar no sentido da frase? Não altera. Por isso que é simplesmente uma informação só, né, a mais para quem está ouvindo. Aí, mais a vírgula para separar os nomes dos locais de datas. Você viu que a vírgula, né, diferente dos outros, a função dela é bem maior. E tem mais, tem N funções ainda, a vírgula, que são os principais, né, para vocês conhecerem. Então, ela separa esses nomes também dos locais, que no caso aqui nós temos Manaus. Mas você pode fazer, né, sobre qualquer outra cidade, né, outra comunidade, né? Você vai colocar o nome da sua comunidade aí, vírgula. Aí vem com o restante da data, 27 de novembro de 2023. Mas temos quando não usar, que é importantíssimo. Se você não dá conta de todas as regras de como usar, se você souber quando não usar, também vai ajudar bastante. Então, vamos lá. Para separar sujeito e predicado. Nunca separar o sujeito do predicado. O nosso querido amigo chegou de viagem. Jamais colocar uma vírgula aqui entre amigo e chegou, tá? Não separe de hipótese alguma. Quem chegou de viagem, para você saber quem é o sujeito? O nosso querido amigo. Tudo isso aqui é sujeito. E chegou de viagem é predicado, então não se separa nunca. Entre verbo e complemento, José comprou, aqui é o verbo, ele comprou o quê? Eu preciso desse complemento, né? Para dar sentido à frase. Porque eu chego para você, José comprou, você vai querer saber, comprou o quê? Aí, o complemento qual é? Açaí e farinha. E eu não posso colocar uma vírgula aqui entre o verbo e o complemento da oração, que é açaí e farinha, tá? Então, não posso. Porque tem gente que coloca, José comprou, vírgula. Não, jamais. Então, essas duas ocasiões aqui, jamais você pode utilizar a vírgula, tá? Não esqueça, porque se você aprender essas duas normas aí, você já vai estar bem adiantado. Então, esse foi o assunto da nossa aula, né? Falamos sobre pontuação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.